Bom dia, graça e paz. Vamos ter uma palavra de oração. Pastor, ora por nós, Vandão. Amém. Deus, nós agradecemos a Ti esse tempo, Pai, e pedimos que, dentro daquilo que o Senhor tem ministrado, hoje o Senhor continue tocando o nosso coração e nos direcionando, a Deus, para aprender e crescer mais e mais diante de Ti. Em cada vida, em cada coração que nos ouve nesse tempo e aqueles que ouvirão posteriormente. Que essa palavra, Senhor Deus, permaneça em cada coração e frutifique, Senhor. Abençoa a vida do Teu servo pastor, que irá ministrar o nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ouvimos, né? Inclusive aí um pouquinho a semana passada, que nós precisamos cumprir. Será que a gente precisa cumprir alguma coisa do Antigo Testamento, né? Ou senão as pessoas viram e mexem e falam, pastor, mas a gente tem que fazer tal coisa, nós precisamos, porque a Bíblia diz que a gente tem que guardar alguma coisa da aliança, né? Eu preciso cumprir a lei, porque muitas denominações que se dizem evangélicas, né? Elas têm como tradição, elas têm como doutrina muitas leis que estão lá na primeira aliança, né? E aí eu pergunto para vocês, inclusive semana passada o Reginaldo fez uma pergunta para a gente, né? Então, precisamos guardar, qual que foi mesmo? Levíticos, Reginaldo? 11. Levíticos 11. Aí né? fala da lei, a lei dietética, né? Questão de alimentação, né? Isso. Então, não deu nem para a gente interagir semana passada, que não foi online, né? Foi ao vivo, mas não foi interagindo entre nós, assim como a gente está fazendo hoje, né? Tivemos um problema no Zoom. Mas esse tema foi um tema que Deus trabalhou profundamente no coração de Pedro, né? E lá em Jope. E Pedro teve a visão da ressignificação disso, né? Então, na verdade, a pergunta que ela precisa ser feita, ela precisa ser compreendida o porquê que nós fazemos essa pergunta, né? Então, por que eu pergunto sempre se eu preciso cumprir a lei? Por que essa pergunta é feita quando eu olho para alguma ordenança bíblica e aí eu acho que eu preciso cumprir? Por que eu preciso cumprir? Pergunto para vocês. Vamos tentar esmiuçar essa pergunta para a gente tentar entender o cerne dela. Perguntando, gente. Interage comigo. Na verdade, eu acho que a gente precisa cumprir porque é da palavra de Deus, tudo, né? Mas eu acho que nós temos que entender a sequência das coisas. Isso é um dos objetivos desta sequência de aulas, né? A gente entender a sequência das alianças, entender a sequência da vontade de Deus para a gente. Então, o meu entendimento é assim, que tem algumas denominações que elas vão até um determinado ponto do Antigo Testamento, assim, vamos dizer, meio, não sei se por interesse, sei lá, mas por uma interpretação, né? E depois pula direto pro final. Então, acaba virando até um novo judaísmo, alguma coisa assim. Então, eu entendo que a gente precisa cumprir tudo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E para isso nós precisamos entender o que veio depois, que muitas coisas que vieram depois estão desobrigando que a gente cumpra o que foi feito lá no começo. Aí que eu pergunto, será que está desobrigando?
Não é desobrigando, mas mudando o comportamento, mudando a forma de fazer. Mudando a forma de fazer ou trazendo um entendimento? Mudando a forma de fazer por trazer um novo entendimento. Tá, legal. Mas por que que eu preciso realizar, então? Por que que eu tenho essa preocupação em querer fazer, em querer realizar, cumprir uma lei? Bom, eu acho que caráter de lei, ela vem em primeiro lugar, sempre, para proteger a pessoa, o indivíduo, uma nação, o que quer que seja. Então, se eu não cumprir, eu estou sendo desprotegido, ou ficando desprotegido. É que nós entendemos lei, talvez, como uma lei que seja uma lei punitiva, uma lei que seja cerceada, faça cerceamento a algumas nossas atitudes e atividades. Mas se ela é em caráter de proteção, cumpri-la significa se proteger. E quando Deus faz as leis, ou coloca as leis, deixa à nossa disposição, Ele está fazendo exatamente isso, protegendo-nos. Tá. Quem mais? Tem mais alguém? No passado, essa lei servia para salvação, né? Eu fazia para que eu cumprisse a lei, para que eu fosse, né, estivesse dentro do que Deus queria para eu ser salva. Hoje a gente não faz algo para ser salvo, porque a gente entende a graça, né? Mas isso, se a gente entender os dois mandamentos principais que Jesus ressaltou, a gente cumpre esse propósito, mas já estamos salvos, entendemos a graça. Talvez um pouco essa compreensão de salvação seja bem do cristianismo. Porque no Antigo Testamento, quando a gente olha para a tradição judaica, então o cumprimento da lei era para ser aceito por Deus e para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus, né? Logo, o processo salvífico, ele se dava na vida porque fazia parte dessa comunhão com Deus através da lei. Então, ele já se sentia salvo na vida, né? Talvez essa compreensão falta um pouco para o cristianismo, porque tem muita gente que acha que salvação é fim e não é meio, né? Então, pensa, não, eu tenho que cumprir isso para ser salvo. Então, talvez a gente chegou aqui num ponto, o Celso falou um pouco, o Dário falou um pouco, você falou também, e se a gente torcer um pouquinho tudo isso do que vocês falaram, é porque eu cumpro a lei, porque ela é boa no sentido de proteção, sim, mas proteção contra o quê? Vamos destrinchar um pouquinho isso hoje. Mas também ela me traz um pouco dessa conotação de que eu participo do processo salvífico, do processo de purificação, do processo de justificação, né? Há uma participação humana. Então, eu devo cumprir mandamentos? Se a palavra diz mandamento, né, é um mandato. Então, como a gente falou a semana passada, e a gente vai discorrer um pouquinho aqui hoje, nós cremos que existem mandamentos que nós cristãos precisamos seguir, sim, né? E a gente vai entender que essa é uma ordenança, inclusive, de Jesus, né? Então, eu preciso cumprir ou eu preciso caminhar neles? Uma coisa é eu cumprir os mandamentos e outra coisa é eu caminhar nestes mandamentos, viver esses mandamentos, né? Porque talvez um dos grandes problemas que a gente vê entre o povo judeu e o cumprimento da lei está nessa obrigatoriedade deles cumprirem e não deles viverem. Quando Jesus ele vem e se apresenta, Jesus diz, olha, muito mais do que vocês cumprirem como uma regra, eu quero e espero que vocês vivam isso, né? Que vocês estejam com isso muito claro no coração de vocês, né? Então, o que nós precisamos entender é que muito mais do que cumprir, a nossa vida, ela precisa demonstrar que nós temos um estilo diferente do normal, do usual, do que as pessoas manifestam, né?
Então, no capítulo de Romanos 6, 7 e 8, Paulo ele traz para nós uma explicação um pouco mais detalhada a respeito, e aí a gente tem que fazer uma leitura indo e voltando, porque às vezes ele começa um assunto, depois ele vai para outro, aí ele dá uma pausa, e aí depois ele volta de novo no assunto. Então, se a gente pegar os capítulos 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos, a gente vai poder constatar um pouquinho de como é essa vida que a lei proporcionava e do que a graça nos proporciona. Tá? Essa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, ela nos traz. Tá? Então, o que acontece é que essa pergunta é uma pergunta, será que eu tenho que cumprir a lei? É uma pergunta que também não faz parte somente do nosso século. Isso fez parte do ministério de Paulo e ela tá correndo pelos séculos e chegou até hoje. Porque imagina você, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Olha, estão dando ali chocolate. Onde? Ali na mercearia, lá o rapaz está distribuindo chocolate. Tá dando chocolate? Já desconfiaram de alguma notícia, de alguma coisa que era de graça? Que a Copenhague estava dando ovo. Oi? A Copenhague estava distribuindo ovo de Páscoa. Que a Copenhague estava distribuindo ovo de Páscoa. A Dani está falando. Mas não sei se é verdade. Às vezes é fake news, né? Mas estou dizendo de alguma coisa. Aí você está com... Eu lembro que lá na minha época, tinha aquele leitinho de soja, um MOP. É MOP que chama? MOP? MUP. Né? Esse é do tempo da Kátia também, Kátia. Até hoje. Tem até hoje, eu tomo de vez em quando. É? Tem? Eu gostava de maçã. Aí, vira e mexe, distribuíam. Não sei se o povo guardava na escola, ia vencer, e depois eles distribuíam. Estão dando lá. Estão dando. Aí, chegava lá, não, eu vou lá buscar outro, toma o meu então. Não, se estão dando, eu vou pegar um 0, né? Porque as coisas que são de graça, tudo que é de graça, a gente tem que desconfiar, hein? Já ouviram isso? Nada é de graça. E a gente acha que a salvação também é assim, que Deus vai passar a perna na gente lá na frente. Por isso é difícil das pessoas aceitarem algo de graça. Mas eu não estou falando de homens, eu estou falando de um Deus que no seu caráter, o que predomina é o amor. E a gente está muito distante desse caráter divino. E tudo que Jesus quer, por intermédio da nova aliança, é nos trazer para mais próximo desse caráter divino, desse amor, né? Porque a vida toda a gente trabalha porque a gente quer o dinheiro. E a gente quer o dinheiro para pagar as contas. Que a gente adquiriu, contraiu as contas, porque a gente quis ter, né? Então, parece que na nossa vida, muitas coisas, elas são motivadas por interesses, né? E a gente precisa começar a caminhar motivado pelo amor e não pelo interesse. Então, eu quero mostrar para vocês hoje, ó o que chegou. Bíblia de Estudo John Wesley. Então, vamos lá. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler nessa versão. Eu acho que é a mesma que a Kátia tem, porque eles estão usando a nova Almeida. Eu acho que é a mesma que a Kátia tem também. Romanos 6,14. Será que eu preciso cumprir a lei? Vamos pensar nessa pergunta, né? Então, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Né? Vamos ver o que John Wesley escreve a respeito disso? Olha o que ele diz.
o pecado não terá domínio sobre vocês, fazendo referência a essa passagem. Ele não tem nem o direito e nem o poder para tanto, né? Então, como se o pecado tivesse sido desfeito na cruz, no que diz respeito a ter domínio sobre nós. Lógico que ele vai ter domínio se você permitir. Pois você não está debaixo da lei. Uma dispensação em temor e escravidão que apenas revela o pecado sem dar poder para vencê-lo, e sim da graça, sobre a dispensação misericordiosa do Evangelho, o que traz plena vitória sobre o pecado e todos os que estão sob a poderosa influência do Espírito de Cristo. Então, o que ele está querendo dizer é que nessa, até mesmo na continuação do texto, Paulo ele vai deixar claro, né, que agora a evolução desse poder que nos libertou do pecado tem que acontecer em nós, né? Agora, se ele nos libertou, é para que a gente agora não viva segundo os rudimentos da lei que nos faz lembrar do pecado. Nós temos o Espírito de Cristo em nós. É ele que nos lembra do pecado. Olha o que ele diz logo no verso seguinte. E então, havemos então de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva para a morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a quem foram entregues, né? Então, quando Paulo ele diz que o pecado ele não tem domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça, ele está, na verdade, comparando essa primeira aliança com a nova aliança, né? E ele tá fazendo essa comparação sobre a lei que tínhamos, né? Ou seja, o poder de vivermos livres do pecado, porque a lei ela não tinha a intenção de libertar o homem do pecado. Ela não tem isso, ela não traz essa conotação de libertação do pecado. Mas ela traz a conotação de perdoar. Perceba, quando a gente se lembra dos rituais de purificação e quando a gente vê a necessidade de sacrifícios, o que ele está falando? Ele está falando sobre perdão. Percebe? Ele está trabalhando a questão da purificação. Ela está fazendo e ela está enfatizando, a lei enfatiza o quanto nós somos pecadores. É isso que a lei faz. Então, a lei era para que os homens, então, tomassem o quê? Consciência de que eram pecadores. Então, veja o que Paulo escreve em Romanos 5,19. Vamos ver isso. 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Então, a lei veio para mostrar que o homem era pecador por natureza. Na sua natureza, a natureza era pecaminosa. Olha o que ele diz agora no capítulo 7, verso 7 e verso 8. Que diremos então? Que a lei é pecado? A lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito:
não cobices. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Ou seja, a referência que John Wesley faz, né, sobre esse texto, né, é interessante porque ele também ele traz esse entendimento de que o homem, a partir da lei, é que ele começou a ter consciência do que era errado, porque se ele não tinha um referencial, como o Dário diz, que era de proteção, né? Então, se você não sabe o que você faz está errado, você continua fazendo errado a vida toda. Até que alguém chega para você e fala assim, olha, isso que você faz não é certo. A lei é isso. E a gente vai ver um outro texto um pouquinho a seguir, que ele vai esclarecer isso para nós. Então, com o sacrifício de Jesus, agora sim, o pecado foi vencido. E está na Bíblia isso também. Romanos 6,6. Vamos lá. Eu estou pincelando, mas eu gostaria que vocês lessem esses capítulos depois, só para vocês entenderem. Por isso que eu disse, às vezes ele vem, ele conclui um assunto, e depois ele volta nesse assunto para esclarecer ele um pouquinho mais, tá? Talvez seja uma leitura um pouquinho chata no sentido de que precisa fazer você pensar, né? Não é uma leitura que você vai fazer ela discorrida, né? Que depois ele conclui lá no final. Também tem um pouco das limitações de escrita da época, né, gente? Você não tinha como ficar escrevendo, não, rasga isso, vamos compilar isso melhor, né? Aí, isso não acontecia dessa forma, tá? Capítulo 6 de Romanos, no verso 6. Ô, Kátia, lê pra gente, vai, filha. Me ajuda aí também. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Agora, verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso de número 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, ele nos leva, né, à vida eterna, a partir de uma prática eternal hoje, certo? Estamos livres para isso. Nada nos impede de vivermos o favor de Deus. Nada nos impede de vivermos os planos de santificação de Deus. Você pode dizer para mim, é difícil. Lógico, a carne não converte, gente. A carne não converte nunca. A carne tem que ser mortificada. Mas eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso em resposta à salvação. É a mesma coisa a questão do pecado. Você se arrepende para ser perdoado? Ou você, porque é perdoado, se arrepende? Vai, responde aí. Vai lá, Reginaldo. Esse sorrisinho maroto seu. Você se arrepende para ser perdoado? Ou porque você é perdoado que você se arrepende? Eu acho que é porque é perdoado que se arrepende, né? Exatamente. Porque o perdão sempre vem antes. Ele nos amou primeiro. E é porque eu tenho a consciência de que ele me perdoou. Eu falo, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? É em resposta à consciência do amor. Para nós, hoje, esse dia 24 de maio, é um dia muito importante. Né? Até escrevi no boletim hoje, né? Gente, John Wesley já era mestre. John Wesley já tinha pregado muito. John Wesley já era professor, já era um cara que conhecia a Bíblia no seu original. E aí um trecho muito simples de Lutero, nessa carta aos Romanos, no prefácio. É muito simples o que ele está lendo ali.
Ele fala sobre o desenvolvimento da fé no coração do homem que o transforma. Ele captou esse negócio e isso mudou a história dele, mudou a vida dele, né? Ele entendeu que ele foi perdoado pela cruz. E esse perdão agora, na fé em Cristo Jesus, estava dentro dele. Então, isso fez com que ele revesse toda a sua teologia. O fato de eu ter a consciência do que Cristo conquistou por mim na cruz muda uma coisa na nossa natureza. Você não tem participação nenhuma nesse processo. Só te resta agora se render a esse amor. É o que me resta agora. Deixar com que esse amor agora flua em mim e através de mim. Olha que o John Wesley fala. Aqui no capítulo 7, capítulo 8, versos de 1 a 4, Kátia. Olha o que o John Wesley fala depois. E depois tem um sermão bom do John Wesley, né, os primeiros frutos do Espírito, que é o sermão de número 8, lição de casa para vocês. Todo mundo pode achar em PDF na internet, sermão número 8 de John Wesley, os primeiros frutos do Espírito. Leia esse sermão de Wesley. Versos de 1 a 4 do capítulo 8. Lê para nós, Kátia, por favor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Opa! Então, veja que a lei, veja o que a lei não podia fazer. Então, a lei, ela trazia a consciência do pecado, trazia um estado de purificação para que o homem pudesse ter essa relação com Deus, né? Porque não dava para Deus habitar em meio ao pecado. Percebe? A tua participação nesse processo, lembrando das folhas de figueira, gente, né? Fazendo menção a isso, não era suficiente para que a presença de Deus fosse constante, né? Daí a importância dessa presença de Deus em nós. Por isso, os textos proféticos mencionam, e Ezequiel diz isso, eu vou transformar o teu coração de pedra em coração de carne. Depois, eu vou escrever a minha lei em vocês. A lei estará em vocês. Ou seja, a justificação estará em vocês. Já são revelações de uma nova aliança que viria. Estabeleceria uma nova aliança entre mim e vocês, né? Continua, Kátia, para nós. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Notas de Wesley, tá bom? Sobre a lei do Espírito. Isto é, da dispensação mosaica. Do pecado da morte, da lei do Espírito, a saber, o Evangelho. Livrou você da lei do pecado da morte, isso é, da dispensação mosaica. Porque aquilo que a lei não podia fazer. Que lei é essa? A lei de Moisés. Por causa da fraqueza da carne. Incapaz de vencer a nossa natureza má. Se pudesse vencê-la, não teria sido necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Nós, com nossa carne, estávamos condenados à morte, mas Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança daquela carne, embora sem pecado,
condenou o pecado que estava em nossa carne e decretou que o pecado fosse destruído e o crente completamente libertado dele. Ó. Então, até mesmo John Wesley acredita nisso que a gente está trabalhando. E a gente só está trabalhando isso porque John Wesley crê nesse trem. Tá bom? Então, essa história de que a gente não consegue vencer o pecado, não consegue mesmo. Cristo já venceu. Cristo destruiu esse negócio. O que a gente precisa agora é ter a revelação dessa ação de Cristo na nossa vida e permitir com que o Espírito nos conduza em novidade de vida. É isso, né? A nós nos resta o quê? Nos rendermos. É isso aí, tá bom? Então, dúvidas até aqui? Posso prosseguir? Tranquilo? Então, a primeira aliança, então, ela tinha como base a lei, e agora nós estamos debaixo da graça. Logo, não precisamos seguir a lei. Mas isso não significa que não temos leis, gente. O que a gente faz, na verdade, não pode ser de acordo com aquilo que a gente bem entende. Então, toma muito cuidado em achar, porque tem muita gente que fala isso, né? De que agora não existe pecado, tá? Ah, o pecado não existe mais. Já ouviu isso, pastor Vande? Já ouviu? Ah, agora não tem mais pecado, porque Cristo nos libertou do pecado, não tem mais pecado. Né? Então, tudo que eu posso fazer me é lícito. Uhum. Ah, porque agora não tem mais nada de pecado. Eu posso fazer qualquer coisa. Diga aí, Vande. Não, mas nem tudo convém, né? Mas tem nego doido para pecar. Viu? Porque daí Jesus tá aí, é só pedir perdão depois. Normalmente é isso que acabam usando como justificativo. É isso aí. O que a Bíblia nos deixa muito claro é que nós não podemos ser justificados pelas obras. Entenda isso. Não são as coisas que nós fazemos. Não é o que eu faço. Efésios 2:8 deixa muito bem claro, é um texto muito conhecido de todos nós. Fazer algo para obter a salvação é anular a cruz de Cristo, é anular o sacrifício de Jesus. E só obtemos justiça a partir da fé que temos em Jesus. É só assim. Romanos 3:19. Ó, então a aula de Romanos aqui hoje. Romanos 3:19. Eu vou ler o 19 e 20, tá bom? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha aí de novo. A função da lei é que o cara reconheça que ele está errado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, e eu, na minha resposta ao Reginaldo, eu falei assim, tudo que está na Bíblia, nós temos que usar. Então, a lei mostra para nós o que é pecado. Mostra o que desagrada a Deus. Só que hoje, se o pecado entrou por conta de um homem, a justificação também veio por conta de um homem. Jesus Cristo. Então agora, pera lá, eu estou livre desse negócio. Esse negócio não me aprisiona mais. Então essa história de que eu nasci assim, de que eu sou desse jeito mesmo, olha para mim, é porque você não sabe a vida que eu tive, você não sabe as coisas que eu passei. Essas muletas já não cabem mais.
A gente precisa tomar, sei da fragilidade humana, sabemos que isso é uma verdade, mas nós precisamos recorrer ao sacrifício de Jesus que nos libertou de todas essas coisas. Tem gente que gosta de alimentar esse tipo de sofrimento. Só que ainda não caiu a ficha de que são libertas em Cristo Jesus. Eu estava tendo uma conversa ontem com o pastor Felipe, né? Antes de ontem com ele. E aí ele estava falando, eu acho que esse assunto é um assunto que ainda causa ferimento em você. Eu falei, não, pelo contrário, o fato de eu estar dizendo para você é uma das verdades de que eu não tenho mais nenhum tipo de dor quando eu conto isso. O fato de eu poder constatar isso, então não significa que isso me machuca. É como uma cicatriz. Eu não tenho como dizer que isso não foi um acidente. Não tem como eu me esquecer desse acidente. O que acontece é que isso já está cicatrizado. É uma marca que tem em mim, mas isso não me dói. Né? Às vezes eu falo, eu tomei uma anestesia uma vez, e assim, a anestesia ela foi tão dolorida que às vezes eu lembro da dor dela. Às vezes quando eu conto, eu lembro dessa dor. É diferente. Tem histórias de vida, quando as pessoas começam a contar, as pessoas começam a sofrer, começam a chorar. Ou seja, ainda dói. Então, entenda que absolutamente todas as coisas, Jesus nos libertou de tudo. Do pecado que cometeram contra nós e do pecado que nós cometemos contra os outros. Nós estamos livres, recorrendo a esse poder da cruz que nos regenera. Todos nós somos libertos. Amém? Alguém crê diferente? Então, para nós concluirmos isso, né? Então, olha o que John Wesley diz. Ninguém será justificado. Essa menção do texto do verso 20. Ninguém será perdoado e aceito por Deus por meio de obras da lei. Certo? John Wesley está escrevendo isso, não sou eu que estou falando, tá bom? Fundamentado no fato de ter guardado a lei. Paulo quer dizer principalmente a parte moral das leis. Versos 9 e 19, 2, 21 até 22 e versos 26. Esta é a única parte que não é abolida. Verso 31. E não é sem razão que ele não frequentemente menciona as obras da lei, quer cerimoniais, quer morais, porque foi só com elas que os judeus contavam, estando totalmente ignorantes das obras que surgem a partir da fé. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas nenhuma libertação, seja da culpa, seja do poder deste pecado. Verso 3, 21. Mas agora, a justiça de Deus. Ele vai fazer um comentário sobre esse trecho. Isto é, a maneira de se tornar justo que Deus estabeleceu, sem lei. Sem aquela obediência prévia que a lei requer. Sem referência à lei ou dependência dela. Se manifestou no Evangelho, testemunhada pela lei e pelos profetas, por todas as promessas do Antigo Testamento. Né? Então, Deus não se agrada de nossas boas obras se elas não forem feitas com a intenção de alcançar. Se ela, na verdade, Deus não se agrada das nossas obras se nós fizermos com a intenção de buscarmos justificação diante de Deus. É isso que ele está querendo dizer, é isso que John Wesley escreve aqui, e é esse o entendimento que a nova aliança nos dá. As boas obras, elas não são aceitas por Deus como justificação mais. Porque o sacrifício de Jesus foi pleno, foi suficiente para nos justificar, gente. Logo, nós somos salvos para as boas obras. Agora, é em resposta à salvação.
Percebe? Então, se Deus não se agrada, por que então que ele deixou a lei? Primeiro, a gente já falou, porque a lei mostra que o homem é pecador. 2, porque a lei foi entregue para nós, eu já disse isso, se eu não me engano, na primeira aula que nós tivemos online, porque toda a lei, ela já vai trazendo um foco para a necessidade do Cristo. Toda a lei, quando a gente olha com o olhar dessa nova aliança, toda ela já vai apontando para Jesus. Ela já vai dando significado à importância do Cristo entre nós. Oi, querido. O Alfredo quer falar. Oi, Alfredo. Não está aparecendo aqui para mim. Eu só levantei a mão, eu não levantei aí no é porque eu não, como eu estou com a apresentação, eu não vejo todos vocês, perdão. Sabe o que eu acho bacana nisso tudo? Que a gente acaba percebendo que não é só uma mudança de maneira de Deus agir, a diferença da primeira aliança com a segunda que passa até agora em Cristo Jesus, mas eu vejo às vezes como naquela antiguidade uma limitação do homem compreender as coisas, né? Não haveria uma maneira daquela época Deus chegar e falar, vocês vão ter agora um Espírito Santo dentro de vocês que vai conduzir vocês ao caminho, né? E o homem era muito primitivo, né? A volta da humanidade era tudo muito primitivo, não existia escrita, não existia a internet que existe hoje, não existia, né? Depois que veio surgir a imprensa, né? Então era uma maneira de Deus se relacionar de uma maneira primitiva com o homem, que foi evoluindo depois com o evoluir do homem também, né? Deus achou naquele Império Romano, naquela época, a condição ideal para daí dar um passo adiante, fazer uma nova aliança, que infelizmente os judeus não entenderam, né? Isso está tudo daí relatado no livro de Romanos, né? Como é fantástico, né, pensar que está tudo associado à maneira que o homem recepciona as coisas também, né? E Deus diz na sua própria palavra, no seu tempo certo as coisas vão acontecendo, né? E é bacana enxergar isso na palavra, né? Tudo isso bem claro na palavra, que foi também escrita no passar de todos esses anos, né? E tudo profético, né? Tudo muito bonito ver isso. Talvez a gente consiga perceber um pouco também disso aí em Gálatas. Abre aí para mim, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3, 24 e 25. Para que a gente pudesse entender que, na verdade, é uma construção. Tá? Pegando um pouco do que o Alfredo falou, Deus foi construindo isso com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Né? Deus foi construindo esse imaginário. Ele foi tentando trazer, a partir da lei, a importância de algo ainda maior para vir sobre nós. Né? Olha o que diz aí o texto. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião. Tem alguma versão diferente aí na Bíblia de vocês? É guardião mesmo? Não, aio. O aio. Quem mais? Tutor. O tutor, né? O que é tutor? Quem que é um tutor? Tem responsabilidade para cuidar. Exatamente. Percebe? Olha a construção aí, Alfredo. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a quem? Nos conduzir a Cristo. Sim. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Tá? Aí ele continua. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Tá bom? Então não precisamos mais dele. Por quê? Porque a lei está em nós. O Espírito Santo sem dúvida, é que nos convida à santificação agora. Sim, a santificação... É a promessa que veio depois agora com Cristo, né? Isso é maravilhoso poder entender isso daí, né? Então, entenda uma coisa, gente, isso é muito importante. A lei, a santificação, era uma obrigação.
Na nova aliança, a santificação é um convite. Tá? Ou seja, nós acreditamos, metodistas, em algo chamado graça santificadora. Amém. Olha o cover do Nelson. A graça santificadora significa que o processo de santificação, quem processa em nós é o Espírito. É um convite. Amém. Então, se você ouve do Espírito, olha, sabe o que você vai fazer de manhã? Você não lê seus e-mails, de manhã você não vai abrir seu celular, de manhã você vai me buscar. A primeira coisa que você vai fazer no dia é me buscar. Aí você faz disso a sua lei. Tá errado. Isso tem que ser prazeroso. Não, eu tenho que fazer isso porque Deus mandou. Não, isso não é um mandamento, isso é um convite. Eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges pregando aí, e aí ele usou uma referência bacana para a gente entender um pouco sobre o que é isso. A oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Essa não é uma súplica. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Essa é uma conversa. Porque quando você está na mesa, né? E aí eu estou usando as palavras dele, né? Ele dizendo. Ele fala, quando você está na mesa com a sua família, então está tudo colocado à mesa, um está numa ponta, outro está na outra. Ele não vira e fala assim, por favor, se ele canta labachúrias, me passa o bife. Não faz isso. Na mesa, você diz, me passa o bife. Essa é boa, boa, boa. Né? Me passa o bife. Ou seja, agora, essa oração, e nós oramos, porque isso é educado. Nós agradecemos porque é educado. Porque Deus já nos deu todas as bênçãos. Ele já nos deu todas as coisas. É por isso que nós oramos. Nós não oramos e não buscamos para conseguir alguma coisa. Ele já nos deu, já está à mesa. Agora, nós temos um relacionamento. É isso que a gente precisa entender, gente. Uhum. Certo? Olha o que John Wesley, ele fala sobre esses versos. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, então. Tá bom? Vai fazer menção a esse trecho. Ele foi designado para treinar-nos, ou seja, a lei, ela foi designada para nos treinar para Cristo. E ela o fez de duas maneiras, por seus mandamentos, que nos demonstraram a necessidade que tínhamos de sua expiação, por seus cerimoniais, tudo nos apontando para Jesus, como eu disse já. Verso 25, mas agora que veio a fé. Quer dizer, tendo chegado a dispensação do Evangelho, já não permanecemos subordinados à lei, à dispensação mosaica. Percebe? Então, se você perguntasse para John Wesley, eu tenho que seguir as leis? John Wesley ia dizer para você o quê? O que está escrito aqui. Não. Com essa intenção de você ser justificado? Jamais. Agora, as leis morais, vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, tá bom? Em outras palavras, Deus deu a lei e disse ao povo que se eles obedecessem integralmente essa lei, então eles seriam abençoados de todas as maneiras possíveis e seriam aceitos diante de Deus, diante dele. Um dos significados da palavra justo é aceito. Como homem algum pode ser aceito diante de Deus por guardar a lei, então ela serviu como um tutor, ela serviu como um guardião. Tudo isso para quê? Para nos conduzir a Jesus. A lei demonstrou claramente que é impossível ser aceitável diante de Deus sem Jesus Cristo. Dario, você tinha pedido a palavra. Entra aí, varão. Era naquele tempo que o Alfredo estava falando, que até chegar o dia de hoje, existem sim transições
me parece, a gente estava estudando semana passada Josué, na escola dominical, e parece que ali é uma transição muito bem clara. Quando Moisés passa a bola para Josué, e aí Deus fala para Josué, a partir de agora, então, você vai ter que ler a minha lei, trazer no coração e falar dela dia e noite para o povo. E se isso você fizer, você será bem-sucedido. Até aquele instante, Deus falava com o povo. Moisés, face a face, e pedia para Moisés e Arão ser o transmissor. Ali não. Com Josué, a lei era a base para o sucesso. E as transições vão acontecendo na Bíblia até chegar hoje na intercessão de Jesus, Deus pedindo para que Deus deixasse o Espírito Santo paráclito e enviasse para nós para ser o nosso amigo, o nosso tutor a partir de então. É só essa fala, na fala do Alfredo, a questão das transições. É isso aí, Dari. E aí eu vou entrar já no seu gancho, porque então vamos resumir isso aqui, ó. Faça o que você quiser, quantas vezes você quiser. Você sempre vai falhar. Entenda isso, Deus sabe disso. Você sempre vai falhar. Verdade. Mas Jesus sim, ele é o sacrifício perfeito. Jesus sim é a obra perfeita. E é exatamente por conta dele que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Entenda isso. Ele, Jesus, nos fez aceitáveis diante de Deus. Apesar de termos quebrado a lei. Sem a lei, jamais nós seríamos, nós compreenderíamos, jamais a gente saberia do quanto nós necessitamos de Jesus. Entende? A consciência de que a lei era insuficiente porque eu vinha e pecava de novo, e tinha que fazer oferta, e tinha que fazer sacrifício por conta do meu pecado, esse ciclo vicioso indicava o quanto nós éramos pecadores e quanto nós necessitávamos de um sacrifício perfeito para sanar. E é muito interessante, né? O judeu não sacrifica mais hoje, né? Não tem tempo. Onde tá a parte da lei do sacrifício que o judeu não cumpre hoje? Por que será que até os dias de hoje eles não sacrificam mais? E não conseguiram entender isso ainda. Deus não deixou mais isso acontecer. É brincadeira? E aí, então, não significa, gente, que se nós não obedecemos à lei, nós andamos sem lei. Entendeu? Então, quais são as leis que nós devemos obedecer? Como eu já falei anteriormente, o fato, então, da gente não seguir, a gente vai ter que agora ter um entendimento. Tá? O Novo Testamento ele faz menção a muitos deveres. O Novo Testamento ele faz menção a muitos deveres dos cristãos, né? Mas especialmente a uma lei que está presente aí em todo o Novo Testamento, que é a lei de Cristo. A gente vai ler como também a lei da liberdade. Ele vai também fazer menção ao novo mandamento, tá? Então, quando nós estamos falando sobre a antiga aliança ou a primeira aliança, nós não vamos cumpri-la, mas espera lá, existem obrigações que na nossa compreensão e nos artigos de fé nós chamamos de leis morais, que tem a ver com a lei de Cristo, a lei da liberdade e o novo mandamento que Cristo nos deu, tá bom? Então, sempre em resposta à justificação que nós recebemos de Jesus, não para a gente participar de alguma coisa. É exatamente porque eu fui perdoado, é que agora eu vivo em novidade de vida. Certo? Então, como a gente já falou, a gente não vai buscar uma autojustificação. Nós já recebemos de Jesus.
E essa precisa ser a nossa principal inspiração para prosseguir. O padrão da lei do Antigo Testamento já era alto, não era não? Da lei de Moisés, o padrão era alto, não era? 600 e quantas leis? Fala, Tato. 613, parece, pastor. Aí, cara, leu elas? Você tava doido para ler? Eu li. Li ontem à noite. É. Pô, mas só ontem à noite, Tato? Pelo amor de Deus. Você só passou ontem à noite. A internet falhou, a gente só recebeu ontem. Misericórdia. O padrão era alto no Antigo Testamento. O Novo Testamento, o padrão é mais alto ainda, gente. Meu Deus. Vou fazer assim, ó. Meu Deus. É muito maior, gente. Vamos ver isso? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo. Espera aí que eu estou virando a minha Bíblia nova. Cuidado que precisa amaciar primeiro, hein? Ah, já está amaciada, já está até grifada já, ó. Dá para ver aí, já está tudo bagunçado já. Vou botar em uso agora. Versos 27 e 28. Quem pode ler para mim, por favor? Olha o padrão da nova aliança agora. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meu Deus. Tá vendo como aumentou o padrão? Aumentou ou não? Sim. Agora só em pensar já é pecado. Aumentou o padrão. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer justamente que a nova aliança agora requer algo um pouco maior. Por quê? Porque a presença dele está em nós. Pois se a nossa natureza, antes pecaminosa, se ela foi destruída, então, a partir de agora, ele nos capacita para vivermos a lei de Cristo, para vivermos a lei do amor. É ele quem nos conduz a algo que é muito maior. Ele quer agora não cuidar só do meu coração, mas dos meus olhos também. Percebe? É ele quem vai fazer essa obra agora. Pode dizer, Celso, pode dizer. Então, e assim, nos dá uma nova oportunidade para não seguir no pecado. Porque se eu pensar, eu sabendo que se eu pensar é pecado, eu já posso cortar o mal pela raiz. Já posso me arrepender no pensamento. Isso. Não seguir e concretizar o pecado mais ainda, né? Menino, é isso aí. Percebe? A ação de Deus é em nós. É na hora do pensamento, cara. Porque ele está em nós e ele nos traz a revelação daquilo que pensamos, justamente para que o pecado, lembra da história lá de Gênesis 4? Caim, rapaz, o pecado jaz à porta. Se você der brecha, ele vai fazer morada aí, cara. E você tem que se controlar. Olha, tá vendo? Antes, a questão era consumado. Agora, ele nos dá a compreensão antes de consumado. Louvado seja Deus por isso, gente. Louvado seja Deus por isso. E desta forma, ele nos conduz em santificação. E é desta forma, quando ele nos revela antes do ato, é que ele vai trabalhando em nós o aperfeiçoamento. Percebe isso? Entendeu isso, Tato? Então, e olha, eu acho que também tem um outro ponto, que se eu consigo identificar o pecado só enquanto está comigo, eu não afeto ninguém. Não por isso tem uma consequência com outra pessoa. Por isso a lei do amor. Exatamente. Aí ele me leva, ó. A lei do amor consiste no quê? Então, percebe que esses caras nunca tinham ouvido. Esses discípulos nunca tinham ouvido isso, cara.
Esse povo que ele tá ensinando aqui, eles nunca ouviram isso dessa forma. Então, a primeira aliança, ela não funcionava na cabeça deles. Ela funcionava no ritual. Para eles, a coisa era assim, era olho por olho, dente por dente. E aí, de repente, eles se deparam com uma intensidade, com uma radicalidade nessa declaração. E aí, como é que vocês não querem que Cristo não fosse aceito dentro da sinagoga, dentro do templo? Jesus estava trazendo um padrão maior ainda. Já era duro para eles, gente. Dário? Eu ia dizer o seguinte, pastor, que àquela época, como a gente leu aí, parece que era uma mudança, ela acontecia, ela exteriorizada. Eu tinha que mostrar para os outros que eu não fazia ou que eu fazia. Hoje, essa mudança, ela tem que ser interior, porque o Espírito Santo, ele é interior, então tem que ser no interior. Então perceba para provocar depois as não ações que conosco. Por isso que qualquer ação nossa é em resposta ao amor. É em resposta ao amor que a gente recebeu, é em resposta a essa ação dele em nós. Não porque a gente merece algo ou porque a gente quer conquistar algo. É porque nós já conquistamos a partir dele. Já está sobre nós. E é nesse mesmo capítulo, né, que a gente começa a perceber, João 13, vamos ler João 13. João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu digo, Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos, Vande. É isso aí. Então, essa declaração também é uma outra declaração muito radical. E olha a radicalidade dessa ação. É como eu os amei, eu quero que vocês se amem. E eu estou dando exemplo para vocês. Eu não vou exigir de vocês nada que eu não tenha feito. Uhum. Nesse mesmo capítulo, a gente consegue perceber Jesus celebrando a ceia e servindo-os na ceia. E antes da ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Mostra quem é importante. O importante não sou eu, o importante são vocês. Quando a gente olha Filipenses capítulo 2, a gente percebe que Jesus veio com o ministério de servir. Se ele veio para servir, a gente veio para quê? Para usufruir? Só para viver usufruindo? Não, nós somos impactados por esse testemunho e por essa ação de Deus, e em resposta nós também servimos uns aos outros. É em resposta, é porque nós assimilamos, como disse o Dário aí agora, né? É interior, a gente assimilou, é em resposta a esse amor. O amor, ele não prejudica o próximo, mas é através do amor que a gente comunica, a gente transmite, que cumpre essa lei. E Tiago, ele usa a menção de lei da liberdade. Vamos abrir lá Tiago 1:25. Olha a resposta de Wesley, o comentário de Wesley de João 13:34. Não novo em si, mas novo na escola de Cristo, pois ele jamais o ensinara explicitamente a eles. O mandamento também é novo quanto à intensidade. Assim como eu os amei, vocês se amem. Em resposta, né? Tiago, pode dizer, Celso? Você ia falar alguma coisa? Quem achou pode ler Tiago 1:25 e 27. Capítulo 1 de Tiago. Tiago 1.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pulou 26, né, Vande? Minha esposa falou 27, eu vou ler o 26. Se alguém supõe por religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o que ele está dizendo é que nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes. A lei, você tinha que praticar a partir do ritual, mas eles não entendiam que eles precisavam viver. Essa é a briga de Jesus com os fariseus. John Wesley, ele faz menção aqui no 25, não como relance transitório, mas perseverar, fixando o seu olhar, examinando tudo profundamente, a lei perfeita do amor, como estabelecida pela fé. Tiago aqui nos guarda contra o mau entendimento daquilo que Paulo diz acerca do jugo da escravidão da lei. Aquele que guarda a lei do amor é livre. Aquele que não faz isso não é livre, mas é escravo ainda do pecado e um criminoso perante Deus. Ai, meu Deus. E nela persevera, não como aquele que esqueceu e se retirou. Esse tal, Tiago repete, esse homem, com a repetição, dando uma força especial, será bem-aventurado, não meramente no ouvir, mas no realizar da vontade de Deus. Percebe? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente pode dizer assim, pera lá, esse texto ele é capcioso, né? Porque ele fala que se eu fizer a lei do amor, se eu praticar a lei do amor, então eu vou ser bem-aventurado em todas as coisas. Peraí, esse negócio é muito similar à primeira aliança, não é não? Não é? Se eu praticar a lei do amor, eu serei bem-aventurado. Ou seja, a primeira aliança dizia que se você permanecer nos meus estatutos, então as bênçãos te seguirão. Não está muito parecido? Estou trucando você aí, meu irmão. Então, mas isso é a proximidade com Deus. Não é? Então, mas peraí, quer dizer então que se eu amar, eu vou ser abençoado, é isso? Quando o Tiago, ele está dizendo aqui, que se nós formos praticantes da lei do amor, da lei da liberdade, né? Então, quando nós beneficiamos as pessoas, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Então, dá uma conotação de que a gente vai receber bênção se a gente fizer para os outros. E não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que Tiago diz. E também não é isso no comentário de Wesley. O ser bem-aventurado aqui, infelizmente, tem muita gente que ainda pensa nessa condição de troca. Isso é coisa da primeira aliança. É um erro pensar isso. Porque se a gente vai ser bem-aventurado em tudo que a gente empreender, ele está querendo dizer é que toda a nossa boa ação, ou seja, eu vou ser bem-sucedido para com o irmão, naquela ação, eu serei abençoado, ou seja, eu vou encontrar o fim da minha ação ali, eu vou ser bem-sucedido nesse empreendimento. Não é que depois de eu fazer, Deus vai acrescentar para mim, porque não existe em mim. A nova aliança fala de nós. A nova aliança, ela não fala especificamente eu. Né?
tudo é por nós. Então Deus não vai fazer nada para mim. Ele vai fazer por nós. Essa é uma compreensão que nós precisamos ter. Quando o Tiago está dizendo que nós seremos bem-aventurados em tudo que fizermos, em tudo que empreendemos, então peraí, se o Espírito está te conduzindo para você ir lá e entra lá dentro da favela e vai dar essa cesta básica para tal pessoa, aí você fala, não, eu não vou lá porque lá deve ser perigoso. E lá eu fiquei sabendo que tem uns traficantes lá, os caras são do mal. Rapaz, se o Espírito está mandando, e se você está fazendo debaixo da lei do amor, porque você está preocupado com essa família, então você será bem-sucedido no que você vai empreender. Você será abençoado. Ô, pastor. Fala, Tato. Mas então não está errado eu ter prazer em ajudar o próximo. Imagina, isso é uma resposta do amor que você sente, cara. Essa é uma resposta, cara. Se você está sentindo isso, e essa alegria não é nada mais, nada menos do que a testificação do Espírito. O que você não pode é se orgulhar, é outra coisa, tá? Sim. Porque tudo que você fez, tudo que você faz, é em resposta à ação do Espírito em nós. Por isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou. A questão assim, de você fazer e ficar contando para todo mundo que você fez. Não é isso. Não é isso, tá errado. Você pode ainda não ter um entendimento. Você pode ter feito pela ação do Espírito, mas ainda você não tem um entendimento, tá? Paulo, ele não estava debaixo da lei de Moisés, tá? Mas também ele não estava sem lei. Em 1 Coríntios 9, de 19 a 23, Paulo está dizendo que ele aplica a lei do amor. Né? E é muito bacana esse contexto, porque ele está falando sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre o entendimento que ele tem de passar adiante aquilo que ele foi impactado. Aí eu vou ler os versos 19 aqui. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Entenda isso. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus. Não estando sem lei para com Deus. O fato dele não estar debaixo da lei mosaica não significa que ele estava sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo, ele está dizendo aí no verso 21 que não estava debaixo das 613 leis, mas debaixo da lei de Cristo. E o seu coração, na verdade, ele foi arrebatado pela revelação da nova aliança. E que, na verdade, ele demonstrou um profundo amor a essa revelação de Deus por ele. E agora, em resposta a esta revelação do quanto ele era amado por Deus, ele foi viver sobre a lei de Cristo agora. E aí ele está pregando esse evangelho que não tem por que ele se gloriar, Tato. O fato dele pregar, o fato dele ser bem-sucedido, ser bem-aventurado no que ele empreende agora, percebe? Vamos juntar os dois textos, vamos entender
esse conceito cristão, tá? Esse princípio cristão. Então, ao pregar o evangelho, ele não tem com que se gloriar. Porque ele está fazendo isso de livre vontade. Está aí no verso 16 e 17. Ele foi impactado por esse amor. E agora, qual é a recompensa que ele está ganhando? Qual é a recompensa que ele tem disso? A recompensa é ver judeu sendo convertido. A recompensa é ver gentil se convertendo. É vendo o fraco se tornando forte pela revelação de Cristo e pela libertação que a cruz permite a essas pessoas. É vendo o forte se tornando fraco agora diante da revelação desse evangelho. Essa é a bênção, gente. Isso é o que nós desfrutamos dessa nova aliança. Percebe que agora o sentido de ganhar, o sentido de ser abençoado, ela mudou. Ela não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que eu empreendo para o reino. É só quem prega e vive o evangelho é que sabe o quanto essa recompensa é valiosa. Pastor Vande, vocês que já testemunharam e levaram pessoas a Cristo, vocês sabem o quanto isso é abençoador. Que alegria é essa? Que prazer é esse? Entenda esse prazer entre aspas, tá bom? Uhum. Nós nos sentimos agora colaboradores do evangelho. Por isso que ele está dizendo, eu agora sou participante dele. Eu não sou alguém só que usufrui desse amor, mas eu sou participante dele. Tá certo, gente? Jesus, ele nos advertiu quanto a vivermos sem lei, tá? Abre para mim Mateus 7, 21, é o último texto, e agora é para terminar mesmo, tá bom? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade, ou praticam o mal em algumas versões. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Não, tranquilo, Celso. Era só ali, o praticam o mal. A tua palavra está como? Praticam iniquidade. Tem mais alguém diferente? Não. Kátia? Dário? Reginaldo? Iniquidade. Iniquidade, é isso? Então, essa palavra no grego é anomia. Anomia, sabe o que ela significa? Literalmente, sem lei. Pessoas que legislam em causa própria. Legisla por si. Tem a ver com ilegalidade. Ou ainda, aquele que apresenta total desprezo pela lei. E aí cria a sua própria. Então, quem pratica o mal é aquele que não anda debaixo de lei nenhuma. Meu Deus! É isso que Jesus está dizendo. Você que é sem lei. Então, fora quando a gente... Lei. Oi? É um fora da lei. É um fora da lei, Tato. É um fora da lei, é um sem lei. Porque a pior coisa que existe é pior do que o cara seguir a lei mosaica. Pior no sentido de que quando eu sigo a lei mosaica, eu estou debaixo da lei mosaica. Certo? Porque a gente já falou sobre isso. Lembra quando a gente leu Tiago? Que Tiago falou assim, ó, se você tem que seguir a lei, siga toda a lei. Ou é tudo ou nada. A gente trabalhou isso algumas aulas atrás. Né? Então, se você quiser seguir a lei mosaica, siga. E aí, você vai ter que cumprir as 613 leis.
Pior coisa é você não ter lei nenhuma. Você achar que você é cristão pelo simples fato de ir na igreja. Você criou a sua lei, você é um sem lei. É duro isso, hein? A lei de Cristo é outra. Jesus está dizendo que simplesmente confessá-lo não vai adiantar muita coisa, não. Isso não é o suficiente para você entrar no reino de Deus. E aí essa é uma outra conversa. Viver como se ele não tivesse entregado nenhuma lei para a gente, não vai fazer com que a gente entre no reino dos céus. Espera aí. Aqui a gente não está falando de salvação, não, tá bom? Aqui a gente está falando de herdar reino. E a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Salvação é outra coisa. Às vezes a gente pensa, salvação, reino, é só um negócio fim depois. Entendeu? Aí eu vou deixar um gostinho de quero mais aí para vocês. Deixa eu ver as carinhas de vocês entenderem isso. Kátia, não entendeu, né? Não, tô surpresa. Não, né? O senhor deixou esse filé mignon para o próximo domingo? Próximo não, falei mandar nos próximos. Ainda nem vou dizer. Pessoal, a gente tem a ideia de reino de Deus ser só lá. Jesus disse que o reino estava entre nós. Isso é uma outra coisa. Cenas dos próximos capítulos. Então, gente, participar do reino de Cristo é necessário a gente compreender a lei do amor. Entender que ele deixou sobre nós a lei do amor. Os fariseus, gente, eles cumpriam fielmente a lei civil, a lei cerimonial de Moisés. E como a gente já viu, eles criaram a tradição dos anciãos, lembra? Que a gente falou sobre isso. Mas quando eles fizeram isso, quando eles criaram a sua lei, a sua própria lei, não criaram a lei, a tradição, ela não se tornou uma lei. Eles, na verdade, eles abandonaram a lei moral de Deus. Afronta isso. E a lei moral de Deus é aquilo que a gente afirma, inclusive nos nossos cânones, que a gente tem que persegui-la, não é? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a lei moral, porque a lei moral é a lei do amor, gente. Então, Jesus, ele falou sobre isso em Mateus 9:13, e ele falou também em Mateus 12:7. Quer ler aí pra gente? Kátia, pega Mateus 9:13. O Celso, leia pra gente o 12:7, por favor. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí, Celso? Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Percebe? A tradição, e aí a gente está olhando um contexto aí, que é o contexto do sábado, né? Então, guardar a lei como os fariseus guardavam, Jesus é o pior exemplo que a gente pode citar aí, né? Porque eles, quando criaram a tradição, eles invalidaram a lei moral, que é o olhar para o próximo. Eles não tinham um olhar de amor com quem estava ferido, quem estava sofrendo. Então, quando a gente cria a nossa própria lei, a gente invalida a lei moral. A gente invalida a lei de Cristo. É um cuidado que a gente precisa ter. Guardar parte da lei, ou até mesmo se a gente guardar as leis dos homens, por mais boas que elas sejam, sem usar de misericórdia, gente, ela não passa de um farisaísmo moderno.
E a gente precisa fugir disso. Tá bom? Então, era para a gente encerrar essa parte. Não sei se eu gerei muitas dúvidas em vocês, ou se a gente está esclarecendo. Diga aí. Gerou. Quais dúvidas, Celso? Vamos guardar para as próximas. Não, pergunta aí se tiver. Você está falando sobre o reino de Deus? Sim, reino e salvação. Tá bom. Vamos orar, gente? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bênção, por teu amor derramado sobre nós. Que o Senhor nos conduza neste dia, nesta semana. Eu te agradeço, Pai, porque um dia, assim como o Senhor fez com Wesley, o Senhor também aqueceu os nossos corações, que eles continuem aquecidos, Pai, para que possamos, em todas as coisas, glorificar o teu nome, te exaltar e reconhecer que tu és Senhor das nossas vidas, o Senhor é a nossa fonte de existência, a nossa vida, o Senhor é aquele que tem derramado sobre nós tanto o querer como o efetuar. Amém. Que seja assim, em nome de Jesus, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até que o Senhor nos chame para a sua glória, Pai. Para a glória do teu nome que nós oramos, abençoando e tomando posse das bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Bom domingo. Deus abençoe vocês. Dá beijo em todo mundo. Estou com saudade de vocês.